Hello guys, my name is Stephanie and I'm gonna be your English teacher today. Vamos lá, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre used to, né? E o que significa used to? Vamos lá. A estrutura used to nos remete para hábitos e costumes passados, levando em consideração tanto as ações quanto os estados, né? Pode-se dizer também que used to é uma estrutura mais corriqueira e informal do inglês, tá? Então, quando você quer falar que você costumava fazer tal coisa na sua infância ou na sua adolescência, você utiliza used to, certo? Vamos lá. Como é que a gente vai utilizar em cada frase, em cada situação? A primeira frase nós temos aí. I used to play soccer with my friends, but I hurt my knee. Né? Eu costumava jogar futebol com os meus amigos, mas eu machuquei o meu joelho, certo? Então, olha só, eu tenho a estrutura aí, que é o I, que significa eu, used to, que costumava, certo? Play soccer, que é jogar futebol. Lembrando que o nosso futebol brasileiro é o soccer, tá? Vamos lá. A segunda frase nós temos aí, aliás, o segundo exemplo nós temos aí a estrutura de como a gente vai formar o used to, tá? Forma afirmativa. Tá vendo as setinhas aí, ó? Nós temos os pronomes pessoais, tá? Lembrando que os pronomes pessoais eu tenho I, you, he, she, it, we, you e they, certo? Vamos lá. A gente vai utilizar aí a forma afirmativa com used to. Como é que a gente faz? A gente vai utilizar o pronome pessoal, I, ou os outros que você tem aí a listinha, tá? Used to, mais o verbo, mais o complemento. Aí eu tenho um exemplo bem embaixo, eu tenho um exemplo pequeno aí, mas dá pra gente perceber como é utilizado, tá? I used to practice sports. Então, eu tenho que dizer que eu costumava praticar esportes. No caso, eu costumava, então, no presente momento, eu não pratico mais, certo? Então, ele é usado a forma no passado, tá? Vamos lá. Lembrando dos pronomes pessoais, vamos relembrar cada um deles, né? Porque eu falei um pouquinho ali no primeiro slide, mas você pode estar pensando assim, poxa, mas eu não lembro de nada que a professora está falando. Então, vamos relembrar. Tenho certeza que vocês já lembraram por conta do verbo to be, que a gente sempre dá ênfase nele, né? E a gente sempre vai utilizar. Então, não adianta achar que é perseguição, porque o verbo to be, ele sempre vai estar andando atrás de você, certo? Vamos lá. Os pronomes pessoais eu tenho I, que significa eu, né? You, você, né? Eu, ele, que é o he, she, ela, né? It, ele ou ela, para coisas, animais ou objetos, tá? We, nós, e o they, eles ou elas. Só lembrando que eu coloquei ali o you para você ou vocês. Aí você fala, mas como é que eu vou diferenciar? Eu sempre vou diferenciar na estrutura da frase, através do contexto, tá? Se ele vai estar no singular ou se ele vai estar no presente, certo? Vamos lá, a gente tem alguns exemplos aqui. My brother used to be a good football player when he was young. Então, vamos lá, repetindo a frase. My brother used to be a good football player when he was young. Young significa jovem, tá? Então, meu irmão costumava ser um bom jogador de futebol quando ele era jovem, certo? A segunda frase. She used to have long hair. Então, ela costumava a ter cabelos grandes, né, compridos, tá bom? Cabelo grande. A forma negativa. Nós temos aí os pronomes pessoais novamente, tá? Listados. E as setinhas indicando como a gente vai utilizar ele, tá? I didn't used to, mais o verbo, mais o complemento. Então, a gente tem uma frase aí de exemplo que é My father didn't used to smoke 5 years ago. Meu pai não costumava fumar 5 anos atrás. Então, no caso, hoje em dia, ele faz o quê? Ele fuma, né? Usamos o auxiliar did not ou didn't, tá? Essa forma aí é contraída, tá? Pois used to refere-se ao passado. Então, a gente precisa utilizar o did not, tá? Did porque ele vai estar no passado e o not para dizer que é não, ele está negando alguma coisa, tá? Ao colocar did, retiramos o D do verbo use.
tá? Used. Isso por quê? Porque você aí já está falando que, através do did, que essa frase está no passado. Então, não precisa enfatizar com o ed, colocando o verbo use no passado também, certo? Então, se você colocar did e used, você vai estar fazendo um over ali. Você vai estar colocando coisas a mais, tá? E não precisa, certo? E se você colocar, vai estar errado também, gramaticalmente falando, tá? Vamos lá para o próximo exemplo. Nós temos lá. She did not used to travel to Japan. She did not used to travel to Japan. Ela não costumava viajar para o Japão. Lembra que eu tinha falado para vocês que quando nós utilizamos o did, a gente não precisa colocar o ed no final do use, tá? Então aqui a gente tem um exemplo. She did not use to travel to Japan. Certo? Lembra que se você colocar o did e colocar used, você está colocando um over aí, vai ficar pesada a sua frase vai estar errada, tá bom? Na segunda frase nós temos lá, My sister didn't used to play piano when she was kid. Então eu tenho, My sister didn't used to play piano when she was kid. Minha irmã não costumava tocar piano quando ela era criança. Lembrando que às vezes a gente aprende a tocar piano quando é criança, né? Não é o caso aqui. Então ela começou a tocar piano quando ela ficou adulta, né? Ou adolescente, certo? Vamos lá? A forma interrogativa. Como é que a gente vai utilizar a forma interrogativa? A forma interrogativa, a gente coloca o did e o I, certo? Porque sempre lembra que a forma interrogativa a gente coloca uma coisa na frente da outra. Então, eu tenho um pronome depois do did, certo? Aqui vai ficar diferente daquela estrutura da forma afirmativa, certo? Na forma afirmativa, na forma negativa, a gente colocaria I did, né? Aqui a gente está colocando did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they. Vamos ver como é que fica a estrutura? Did, mais sujeito, mais used to, mais verbo e mais complemento, tá? Não esqueçam aí do ponto de interrogação, porque se você não colocar, vai ficar errado, tá bom? Nós temos o exemplo. Did Helen used to work in the USA years ago? Did Helen used to work in the USA years ago? Helen costumava trabalhar nos Estados Unidos anos atrás? E aí? Certo? É uma pergunta. Vamos para o Let's Practice. Aí a gente tem aqui uma letra de uma música. Olha que legal. Lembra da música do Coldplay? I used to rule the world. Não vou cantar para vocês porque eu não sei cantar, tá bom? Professora de inglês que não sabe cantar. Vamos lá. Esse used to, ele está sendo utilizado aqui da mesma forma que a gente aprendeu lá em cima. Lembra na forma afirmativa? Então, ele está dizendo que ele costumava fazer alguma coisa, ele costumava praticar alguma coisa. Rule significa regras, tá? E world significa mundo, certo? Não confundam world com word, tá? Word é a palavra e world é mundo, certo? Então, são pronúncias diferentes, tá? Se você falar word, você está falando que é palavra e você não está dizendo que é mundo, tá? Vamos lá. A primeira estrofe diz, I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Olha aqui, ó. Word. Now, in the morning, I sleep alone. Sweep the streets, I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the world king is dead. Long live the king. Let's practice. Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçadas pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Vamos voltar um pouquinho aqui?
A primeira frase ele fala I used to rule the world. Então, se a gente sabe que rule significa regra, regra do mundo, né? Então, eu costumava fazer o quê? Seguir as regras do mundo, certo? Então, acredita-se que você não segue mais as regras, né? Vamos para as alternativas A, B, C, e D e E, tá? Vou começar aí pela primeira. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada, almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos, causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo. Tinha chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Vamos lá dar uma lida no texto? I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning, and I sleep alone. Sweep the streets. I used to own. Né? Vou dar um tempinho para vocês praticarem as técnicas de compreensão de texto, para vocês se permitirem procurar qual é a alternativa correta, tá bom? Vamos lá. O que vocês acham? A letra A, B, C, D ou E? Vamos ver a resposta? É a letra A. Costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula de inglês de hoje. See you later. E a gente também pode verificar algumas informações e exercícios também na plataforma do Eduque, da Secretaria Estadual de Educação. Verifiquem lá, pesquisem, saibam um pouquinho mais sobre o conteúdo também da aula, tá? See you later. Bye, bye.